É muito importante para nós cristãos mantermos cada vez mais próximos de Deus e da Sua palavra, não é verdade? No vídeo de hoje eu vou mostrar para você coisas que todo cristão não deve fazer, ou seja, deve manter-se bem longe de cada uma delas, como nos manda as Escrituras. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para assim poder receber mais mensagens como esta. Vamos lá? A primeira de tudo é a murmuração. Esse tipo de atitude é praticada por muitos cristãos hoje em dia. A maioria deles é quando estamos passando por um momento de dificuldade na nossa vida e acabamos falando coisas que não devemos. O veneno da murmuração afasta Deus da nossa vida. Murmurar na Bíblia significa basicamente nos maldizermos. É normal nos sentirmos tristes diante de certas coisas. No entanto, Deus abomina o fato de reclamarmos todos os dias e todas as horas. É um tipo de exemplo de atitude que não devemos seguir, pois assim estamos automaticamente nos distanciamos cada vez mais da nossa vitória. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando-se as pessoas por causa do interesse. Portanto, se você anda se queixando, tome muito cuidado, porque são tipos de coisas que desagradam profundamente a Deus. É essencial que, ao invés disso, nos entregarmos cada vez mais nas mãos do Senhor. E lembre-se, enquanto você se queixa por pouca coisa, existem pessoas lá fora passando fome e com doenças incuráveis que dariam de tudo para viver a sua vida. A segunda coisa é a hipocrisia. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenado você mesmo naquilo que julga, visto que o que julga pratica as mesmas coisas. Principalmente nos últimos anos, percebemos o quão hipócritas são as pessoas e como o julgamento delas são injustos. A Bíblia fala que devemos andar com retidão e não em caminhos tortos como o mundo. Portanto, se você julga uma pessoa, o mínimo que você deve fazer por ela é ajudá-la e fazer com que ela mude de vida e de atitude. Mas se você só sabe julgar, e pior, ainda faz as mesmas coisas que julga, ou coisas piores, está sendo hipócrita. Essa era a palavra que Jesus usava para se direcionar aos fariseus daquela época, quando estavam ensinando. Conhecendo exatamente o coração de cada um deles, viu a perversidade e falsidade de cada um. Autoexaltação. Eu sou uma das pessoas que mais vê esse tipo de coisa, particularmente falando. São pessoas querendo ser mais crentes do que as outras, querendo ser mais merecedoras que as outras, em busca de cargo para auto se orgulhar. Irmãos, saiba que Deus não olha para isso, muito pelo contrário. Ele busca um coração humilde e que veja a felicidade nas coisas simples da vida. O dinheiro, por exemplo, serve para muita coisa, mas não pode nos salvar. Por isso que a Bíblia fala: assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Perceba que as coisas que está escrita nesse versículo está se referindo às coisas espirituais, pois a Bíblia fala que tudo há de passar, mas a palavra de Deus é a única que irá permanecer. É o que diz lá em Marcos capítulo 13, versículo 31. Se tem algo que devemos negar todos os dias, é o nosso eu, o nosso ego, a nossa carne, que são as vontades que temos de fazer coisas impuras e que magoam o Espírito Santo de Deus. Essa está no topo de coisas que Deus mais abomina. Mentira. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Muitas pessoas minimizam esse pecado, que é falar coisas profanas, mentirosas e não verdadeiras. Provavelmente você já ouviu alguém falar: "Ah, mas é só uma mentirinha só, não é pecado." Irmão, sabe que Deus busca corações que estão dispostos a mudar e abandonar as imundícies desse mundo, pois o diabo, sendo o pai da mentira, manipula a mente das pessoas, fazendo com que elas acreditem que podem viver uma vida de acordo com o que bem entender. Queridos,
Sabemos que a sinceridade é algo que temos que ter para nos conectarmos com Jesus Cristo. Mas me responda uma coisa: há como orarmos com sinceridade, sendo que só vivemos e mentindo, enganando as pessoas e a nós mesmos? Pois é, mas sabe que a Deus ninguém engana. Quinta, mas não menos importante, é a rebeldia. Na nossa vida, tudo tem um determinado tempo para passar por tempestades e até mesmo para sermos felizes, pois sim, a época da bonança depois de longas lutas vem, o sol raia e você colhe o que planta durante o inverno. Ou seja, depois das dificuldades, você receberá da parte de Deus o que e como se comportou durante as tribulações. No entanto, você precisa saber que nesse período, algo que não devemos nem pensar em fazer é nos virarmos contra Deus, ou até mesmo quando pedimos algo que Ele não quer que aconteça na nossa vida e continuamos a insistir, mesmo depois dele dizer não. E uma das coisas que motivam isso é a murmuração. Como já falamos no início, depois que você se maldiz tanto da sua vida, vem a rebeldia e começamos a nos revoltarmos contra Deus. Essa que é uma das maiores armadilhas de Satanás para perturbar o Senhor e os seus filhos. O que precisamos é de mansidão. Estamos vivendo tempos de crise, tanto financeira como psicológica. A pandemia influenciou tudo isso. A falta de emprego, de dinheiro, de vontade, acaba perturbando um pouco. É normal nos sentirmos sozinhos porque, assim como um professor, que durante a aula o aluno está fazendo uma prova e ele não fala nada, só espera o aluno terminar a prova para poder retirar a prova, assim é Jesus da nossa vida. Enquanto estamos na luta, ele se cala para podermos enfrentar isso sozinho. E a oração é o único modo de desabafarmos as coisas que estamos sentindo e precisando para Ele. Por isso, acalme seu coração. Mesmo Deus não falando, saiba que Ele te escuta, saiba que Ele te ouça. Todos os dias Ele te vê, então confie nele, se agarre nessa esperança de vivermos tempos melhores. Eu sou Anailson, irmãos, esse é o meu canal Gospelizando. Não temas, tá bom? Fique na paz. Se você sentir no seu coração, mais uma vez eu peço, para a honra e glória do Senhor, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações de vídeo. Assim, toda semana, você pode assistir uma mensagem de fé. Amém? Então fique com Ele, a paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.